povo, tudo bem, hein? Vídeo de hoje, mais um aí da série de domingo, série com as amigas. E o tema de hoje é 3 técnicas que mudaram a minha maquiagem, né? A minha make. Sempre falo com vocês que maquiagem não existe certo ou errado. Pelo menos na minha opinião não existe. Cada um tem a sua forma de fazer, tem o seu passo a passo, né? O que é importante é dar certo pra sua pele, pro seu tipo de rosto, pra você. Mas, com os anos, vem aí sempre novas técnicas e cabe a gente ver se vai ou não se adequar a essa técnica, né? Se vai ou não aderir a essa técnica. E tiveram aqui algumas que eu aderi pra mim, que eu achei que realmente mudou minha maquiagem, mudou minha vida na maquiagem. E eu vou então mostrar pra vocês hoje 3 técnicas que mudaram a minha make, explicar o porquê e também explicar aqui no rosto. Eu vou fazer na hora aí com vocês pra mostrar a diferença, né, e tudo mais. Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça também de depois de assistir o meu vídeo e no canal das outras meninas, né, pra ver aí quais são as técnicas que também mudaram as maquiagens delas. E que meninas são essas, né, como sempre eu falo. Jéssica Make, Mania Vaidosa, Bruna Lima e Sandra Pinato. Então, depois de assistir esse vídeo, corre lá no canal das meninas para conferir os delas também, tá bom? Mas é isso, chega de falar, clica no gostei, compartilha esse vídeo com suas amigas e bora pro vídeo. Estou aqui com a pele meio pronta, na verdade. Tem um passo aqui que eu não fiz ainda. Vocês sabem me dizer qual é só olhando aqui? O passo que eu tô falando é o passo do pó. Gente, eu confesso pra vocês que quando eu comecei a maquiar, eu não usava pó nenhum. Nem pó facial, assim, pó compacto, pó solto, acho que nem tinha na época, se tivesse. Não era o boom da época. Mas pó compacto eu não usava. Eu sempre falava que, eu não gosto, minha pele realmente é sequinha, então não sinto necessidade de aplicar, blá, 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 blá. Mas aí, conforme os anos foram passando, veio também aí o pó solto, que vai ser mais dele que a gente vai falar hoje. Eu fui aderindo aí a esse bichinho e vi quanto que isso muda a maquiagem, gente, toda, assim. Tanto o acabamento da maquiagem, quanto a duração da maquiagem, enfim, tudo mais. Então hoje eu fiz toda a pele aqui, não exatamente como que eu faria, né, antigamente, porque eu acho que eu não faria assim. A gente vai se aprimorando até com essas formas, né, de fazer, mas enfim. Apliquei só base, corretivo, blush, contorno e o iluminador, menos o pó. Onde eu sinto a maior diferença no pó é realmente na região, gente, da olheira. Essa minha região aqui é uma região um pouquinho mais funda e tem até umas marcações aqui, ó. Tô olhando ali pro lado pra tentar enxergar se dá pra perceber isso por aí, mas eu acredito que dê sim, que essa partinha aqui é mais funda, é um pouco mais marcada, né? Isso é coisa, não sei se é da idade, mas é coisa da pele, enfim. Até quando eu sorrio assim, ó, tá vendo que essa parte minha fica bem mais funda. E eu percebo que quando eu aplico um pó solto, tem que ser bem fininho nessa região, isso diminui bastante. Essa diferença aqui, esse afundamento aqui, diminui. Então, só aí eu já acho maravilhoso. Outro ponto também que eu vou tentar mostrar, né, pra vocês, é que sem o pó, gente, isso aqui fica super marcado. As linhas finas que ficam aqui, parece que elas triplicam, assim. Então fica marcado, o corretivo pode aglomerar também. E isso não é porque eu apliquei um corretivo X ou Y, tá? Todos vai acontecer isso. Vai ficar marcado, vai aglomerar. Justamente porque não tem o pó, né, ali pra selar tudo isso. Então, assim, é óbvio, a aplicação do pó no rosto inteiro vai mudar completamente a tua maquiagem em todos os aspectos, nesses que eu falei, mas também em relação a segurar, né, mais a maquiagem. Vai fazer a tua maquiagem durar mais tempo, vai fazer também que a pele fique mais bonita, com o acabamento mais aveludado. Outro ponto também que marca bastante aqui, ó, no bigode chinês, quando tá sem pó. É óbvio, gente, tem certas coisas que não tem muito que a gente fazer, né? Vai marcar um pouquinho aqui no bigode chinês e um pouco também as minhas linhas finas, mesmo se eu aplicar um pó. Porém, se eu não aplicar, marca muito mais. Vou mostrar pra vocês aí, mais de pertinho. Mais um ponto super importante, gente. Quando for aplicar o pó aqui, ele tem que ser extremamente fino. Tem que ser o pó mais fininho que você tem aí. Se for comprar, vê se ele é muito fininho. Porque se for um pó grosso, um pó até um pouco compacto, mais grossinho, tal, vocês vão ver que não vai adiantar de nada. Vai ficar mais grosseiro, vai ficar horrível. Você vai falar assim, a dica da Jéssica não deu certo. Mas foi porque o pó que você usou seria um pó errado. Aí sim eu posso dizer que seria um pó errado. Então tá aqui, ó, minha pele bem de pertinho pra vocês verem. E sem o pó.
né? Que a gente vai mostrar depois aí a diferença que dá. Dá pra ver que marcou bem aqui, gente. Olha que eu apliquei um corretivo da Urban Decay, inclusive. Ele é bem fininho, mas de qualquer forma, dá essa marcadinha, não adianta. Aqui também dá essa marcada, que eu tenho mais marcação do que aqui, né? Mas, enfim, vamos aplicar então agora o pó pra vocês verem a diferença que dá. O pó que eu peguei hoje pra exemplificar pra vocês é o pó da Vizela. Esse aqui é um pó específico pra área dos olhos, que é o Eye Powder. Vou pegar aí na cor 02, mas como eu falei, pode ser qualquer outro pó assim, solto, mas o importante é que ele seja bem fininho, tá? Tô gostando bastante também de aplicar com esponjinha. Eu acho que ele concentra mais o pó. Vou pegar essa daqui, ó, que é da marca Glow Me Up, mas pode ser qualquer esponjinha que você tiver na casa de vocês. Primeira coisa que tem que fazer, gente, é tirar toda essa marcação. Então, antes de você aplicar o pó, vem com uma esponjinha. Essa aqui é da Mari Saad, tá úmida. E dá batidinhas aqui, ó, pra tirar toda essa marcação. Se tiver alguma coisa aglomerada também vai ajudar nessa hora. Você pode olhar aqui pra cima, ó, que vai esticar essa pelezinha aqui. Aí você dá aqui, ó, batidinhas pra tirar tudo isso. Então assim, ó, não aplica o pó sem antes fazer isso aqui, tá bom? Pra dar essa diminuída aí na marcação. Agora sim, ó, vou pegar aqui o pó e venho então aplicando aqui. Vocês viram que é bastante, né? Que o pó, se ele realmente for fininho, não vai ter problema nenhum ser tanto pó assim, tá? Eu gosto de aplicar aqui em toda essa região. Depois eu aplico desse lado aqui pra gente ver a diferença que vai dar, tá? Já vou aplicar um pouco também aqui no meio da testa, que é um outro ponto que eu gosto de aplicar o pó solto. Nessa região aqui também, ó, porque às vezes acumula, gente, a base aqui. Vocês acreditam? Não sei se com vocês acontece isso, mas comigo acontece. Acumula a base aqui, nessa pontinha aqui do queixo. Então eu gosto, ó, esticar essa parte aqui e colocar, ó. E também aqui, ó, no bigodão, bigodinho chinês. Você pode deixar esperar um pouquinho esse pó assentar mais na tua pele. O que eu gosto de fazer é vir aplicando mesmo em todos os pontos e depois venho pra tirar, né, retirar o excesso aí, né, desse pó. Vou vir aqui agora com um pincel fofão. Você pode vir também junto com um pó compacto, porque ele vai te ajudar nessa hora de retirar, né, o pó daqui, sem deixar marcado, né, nem nada disso. E também vai ajudar a selar o restante do rosto que você não aplicou esse pó compacto. Esse pó solto, na verdade. Mas hoje eu vou vir sem o pó compacto só pra mostrar pra vocês o efeito do pó facial realmente no nosso rosto, tá? Então eu venho aqui fazendo movimentos circulares com um pincelzão assim, ó, bem grandão, bem fofão, retirando o excesso aí desse pó que a gente aplicou. Vocês vão reparar que a pele fica bem mais macia, bem mais aveludada. Agora, gente, olha eu olhando aqui pra vocês a diferença de um olho pro outro que dá. Não parece que aqui tá tipo um blur assim, parece que eu fiz algum Photoshop aqui na pele. Olha só, até quando eu faço assim pra sorrir, pra falar, esse lado aqui que eu não apliquei pó, ele fica um pouco mais fundo, um pouco mais marcado também. E esse aqui não, parece que ele tá com uma massa corrida, digamos assim, sabe? Fica mais lisa essa parte, fica mais pra frente, né, também. E, consequentemente, aqui embaixo marca bem menos, como eu falei, tá? Vocês vão ver aí quando eu aproximar a câmera que vai continuar marcado, vai continuar aparecendo um pouco as minhas linhas finas, porque eu tenho linhas finas aqui. Então ele não vai esconder as linhas que eu já tenho. Só que quando eu não aplico pó, além dele evidenciar a linha que eu já tenho, ele triplica o número de linhas que eu tenho, entendeu? Então quando eu passo pó, não, só vai aparecer o que eu realmente tenho, entendeu? Mas, gente, olha isso aqui. Olha como aqui tá bem mais fundo do que aqui. Só você olhando assim, ó, de longe, já dá uma super diferença. Essa parte aqui, ó, fica mais bonita, fica mais uniforme. Olha só. E a diferença pra esse lado aqui. Olha isso, gente, sério. É chocante. Vou mostrar agora pra vocês de pertinho. Agora, então, de pertinho, pra vocês verem essa região, que foi a região que eu apliquei o pó. E aqui, ó, onde eu não apliquei o pó, dá pra perceber que tá bem mais marcado do que essa outra parte aqui. E aqui também dá pra perceber o lance que eu falei daqui, ó, tá mais afundado. Afundado, né? Mais fundo do que isso aqui. Olha isso, gente, olha essa diferença. Incrível! Então essa técnica, né, aí foi a primeira técnica que realmente mudou a minha maquiagem. Vou fazer então desse lado aqui, ó, e já venho pra vocês pra mostrar a segunda técnica. A segunda técnica, então, que mudou realmente a minha maquiagem, mudou minha vida na make,
é a bruma, gente, de aplicar bruma depois de todo este reboco. Uma que eu gosto bastante é essa aqui da Fina Severina, tem a verdinha também que eu gosto muito, mas aí pode ser realmente da sua preferência, que essa aqui eu acho que em relação a custo-benefício ela realmente é muito boa. Alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de escolher a bruma pra aplicar nesse momento aqui, que é depois de toda a pele pronta, né, de toda a pele feita. É o que a bruma promete, porque tem algumas que ela promete fixação, a maioria promete fixação, mas tem algumas que realmente promete fixação. Tipo assim, o que eu quero dizer é só fixação, a fixação é a principal característica, né, daquela bruma, só que ela deixa a pele meio gosmentinha, né? Nem gosmenta, mas ela deixa a pele meio preguentinha. Acho que é essa a palavra, meio preguenta. E aí, esse tipo de bruma eu prefiro aplicar antes da base, do primer e tal, porque eu sinto que ela vai realmente grudar a base. Mas quando eu aplico depois, eu sinto que ela fica estranha na pele, ela fica grudentinha e tal. E eu não gosto, eu gosto daquela bruma que some na minha pele, que eu não vejo mais nada, mas deixa a minha pele bela. Essa aqui da Fina Severina, ela promete hidratar a pele, fixar, intensificar o tom da maquiagem e tem um disfarce óptico também. O disfarce óptico eu não observei isso em nenhuma bruma, na verdade, mas o que eu gosto é que ela realmente dá uma hidratada na pele, super levinha, tá? Quem tem pele oleosa, fique tranquila, mas tira esse aspecto de pó que deixa. E o que eu sinto, gente, é que parece que a pele fica tudo uma coisa só. Eu não sei explicar, mas parece que é... Sabe quando você tá passando algum esmalte e depois você vem com aquele brilho, assim, que parece que deu uma uniformizada em todo o esmalte? É tipo isso. É isso que eu sinto, que a bruma dá uma uniformizada em toda a maquiagem, em toda a pele, deixa mais bonita, deixa mais viçosa, não deixa aquela coisa opaca, sabe? E realmente eu não consigo mais viver sem a bruma, gente. Mesmo não aplicando tanto pó assim, eu não consigo viver sem a bruma. Às vezes eu aplico a bruma até sem maquiagem nenhuma, porque eu acho que ela dá uma hidratada, dá uma revigorada assim na pele. Não sei, como eu sempre falo, se minha câmera vai conseguir captar isso que eu falo com vocês, essa diferença que eu vejo muito aqui, ó, no espelho, eu olhando realmente pra minha pele, tá? Mas vamos ver se vai captar, né, aí. Deixa eu olhar aqui, agora eu estou sem a bruma, não apliquei ainda, ó, tá vendo? E vamos agora aplicá-la. Eu não aplico nem muito e nem pouco. Não deixa, tipo, pingando de bruma, mas eu gosto que dê uma boa umedecida pra dar resultado, tá? Vamos lá, então. Outro ponto que eu gosto dessa bruma é que ela tem essa abertura, assim, legal do borrifador, sabe? Então não dá aquela porrada na tua cara e não deixa a tua pele molhadona, sabe? Ela realmente dá uma... Ó, tá vendo? Ainda tá molhadinha, mas não tá, tipo, pingando, entendeu? Então eu gosto disso também. Deixa eu ficar quietinha agora, porque é legal você não ficar falando pra não marcar todas as suas linhas. Mais uma vez, esqueci de pegar o meu ventilador, então vamos no espelho mesmo pra secar e mostrar a diferença pra vocês. Já secou aqui na pele, gente, como eu falei. Gente, juro, eu olhando aqui no espelho, eu sinto na hora, assim, a diferença que dá na minha pele. Vou colocar aqui agora o antes e depois, tipo, sem a bruma e com a bruma, pra vocês verem a diferença, né, que fica. E eu acho incrível. Eu acho que dá um brilho na pele. Quando eu falo brilho, mais uma vez, pessoal que tem pele oleosa, não vai se apavorar, tá? É porque é uma pele viçosa, que tem um pouquinho de viço, um pouquinho de brilho, né, ali entre aspas, é uma pele saudável. Aquela pele opaca sem brilho nenhum não é saudável. Então eu acho que a bruma devolve essa aparência saudável assim pra pele. E como eu falo, parece que ela coloca toda a maquiagem no lugar, sabe? Então também foi uma técnica, né, aí que mudou realmente a minha maquiagem. Acho que fica a maquiagem muito mais bonita. Vamos agora então para o terceiro passo da maquiagem, terceira técnica, né, na verdade, que mudou a minha make. A terceira técnica, então, eu nem sei se seria uma técnica em si, mas foi um detalhe na ferramenta, no acessório que eu uso para a maquiagem, que realmente fez toda a diferença na minha make. E agora falando, gente, na maquiagem dos olhos, tá? E falando mais especificamente do esfumado, do construir camadas e tudo mais. Uma coisa que eu sempre fiz foi pegar um pincelzão assim de pó bem grandão pra poder aplicar a sombra, né, aqui no meu olho. E aí quando eu queria aplicar uma outra sombra, eu vinha, sei lá, com outro pincelzão assim de pó pra aplicar um pouco mais aqui abaixo. E o que eu reparava, tá? Que a maquiagem não fazia aquele degradê bonito, né, aquele degradê que fica super profissional e tal. E outro ponto também que parecia que não pigmentava tanto a sombra. A primeira sombra, ok, ela ficava um pouco mais esfumadinha, mas a outra sombra que eu queria que ficasse um pouco mais escura, um pouco mais pra
baixo um pouco mais escura, ela não ficava tão escura assim. Eu nunca entendi o motivo. Achava que a errada era eu, que a errada era a paleta, que a errada era qualquer coisa. Mas nunca reparei que o errado, na verdade, era o pincel que eu tava usando. E mais especificamente, o tamanho do pincel que eu tava usando. Então, o que eu fiz que realmente mudou muito a minha maquiagem, o meu esfumado, foi diminuir o tamanho do pincel de esfumar. Então, um pincel que eu gostava muito, pra quem me acompanha aí já há muito tempo, é esse aqui, que é o 15 da Vult. Continuo achando ele maravilhoso. Se você tiver uma pálpebra aí também super grandona, ele vai ser ótimo pra você esfumar e tal. Só que hoje eu acabo usando ele mais assim, ó, limpinho, pra dar aquele toque final aqui em cima, sabe? Pra dar aquela esfumada final. Ou então até pra aplicar iluminador, de tão grande que ele é. E hoje eu prefiro pincéis um pouco menores. Por exemplo, esse daqui, ó, que é o E235, ó, da Florenza. Tá vendo que ele também é um pincel grande de esfumar, porém, gente, olha a diferença. Deixa eu botar mais pra cá, ó. Olha a diferença de um pro outro. Vocês conseguem reparar aí? Esse aqui, ó, que é o da Vult, ele é muito maior, ele é muito mais fofão e muito mais aberto também. O que eu quero dizer com aberto, ó, repare só, ele aqui, ele é muito mais assim, ó, espalhado. Esse da Mais Vaidosa, ele é um pouco mais concentrado. Então tudo isso fez realmente com que mudasse aí a minha maquiagem. Vou tentar exemplificar um pouco aí pra vocês, eu espero que eu consiga. Mas vou fazer de um lado como eu faria, né, como eu fazia antes, e do outro lado como eu faço agora, que pra mim tá toda a diferença, tá? Vou começar então, vou pegar essa paleta aqui da Morphe, vou pegar esse tom aqui, ó, com aquele pincel grandão da Vult, e aí venho aqui aplicando. Se eu quero, gente, só esse marrom aqui por todo o olho, ele é ótimo, tá? Porque ele vai, digamos que, agilizar aí esse processo, porque ele esfuma muito bem. E como ele pega uma parte grande da minha pálpebra, então meio que de uma passada só eu consigo esfumar toda a minha pálpebra. Então quando eu quero só esse, só um marrom, ele tá ótimo. Mas quando eu quero construir... Querida... Mas quando eu quero construir camadas e tal, ele já não fica tão legal aí pro meu formato de olho, tá, gente? Pro tamanho do meu olho e tudo mais. Então eu venho aqui aplicando ele, aquele primeiro marrom, né? Como vocês viram, essa parte é super tranquila, né, eu diria. Eu acho que o que muda mesmo é no segundo pincel adiante, assim. Com a mesma sombra, venho aqui, ó, no pincel da Mais Vaidosa, aplicando aqui também por todo o olho, do mesmo jeito que eu fiz ali, aplicando por todo o olho, bem esfumadinho, ó. Eu também não tenho dificuldade com esse pincel, mesmo ele sendo um pouco menor. Eu percebo também que ele vem bem rapidinho, sabe? Eu consigo esfumar bem rapidinho todo o meu olho. Não sei se dá pra reparar aí, mas uma coisa que eu já consigo reparar aqui é que desse lado fica um pouco mais escuro, fica um pouco mais pigmentada a sombra. Por quê? Isso eu já falei até em vários vídeos pra vocês. Quando vocês querem que a sombra fique mais pigmentada, mais concentrada também, você tem que vir com um pincel um pouco menor. Então quando fazer aquele cut aqui, sabe, que a gente faz super escuro aqui nessa parte do côncavo, vem com o pincel pequenininho, não adianta vir com o pincel grandão assim, ó, que não vai adiantar, não vai ficar tão escuro, tão pigmentado, sabe? Então já começa também, né, por aí. Antes, ou eu vinha com o mesmo pincel grandão pra aplicar aqui a outra sombra, ou eu pegava um outro pincel também grandão, só que menor, entendeu? Tipo esse daqui, que é o da Glow Me Up, é o E210. Só mostrando a diferença pra vocês, esse é o da Vult, esse é o da Glow Me Up. Glow Me Up. Quase não sai. Hoje, eu primeiro iria vir direto com o da Glow Me Up. Caraca! Glow Me Up. Que difícil de falar isso, gente. Antes não. Antes eu viria primeiro com o da Vult pra depois vir com ele. Então agora eu vou pegar um tom mais escuro. Deixa eu vir logo já pro mais escurão, só pra dar uma agilizada aí nessa make, tá? Vou pegar esse tom aqui, ó, de marrom, porque ele é mais escuro do que o primeiro. E eu vim aqui um pouco mais pra baixo pra aplicar ele, que é pra fazer aquele degradê e tal. E aí já começava a minha primeira dificuldade. Eu, a maioria das vezes, aplicava e ficava uma cor só. Não fazia o degradê, sabe? Mas por quê? Porque o pincel tava errado e tava indo muito pra cima, né? Então eu tinha essa dificuldade, né? Aí. Tá um pouquinho esfumado, vou pegar aí... Esfumado não. Não esfumado, na verdade. Vou pegar o outro pincel pra vir aqui, ó, esfumando. Que era isso que eu fazia, tá? Tá errado, gente? Não tá errado. De jeito nenhum. Vocês vão ver que os dois modos vão ficar bonitos, tá? Só que a diferença que eu sinto é realmente no acabamento da maquiagem. Então, assim, não é por estar errado ou certo. É uma diferença que eu sinto no acabamento da minha maquiagem. Aqui não, desse lado, vou vir com um pincel ainda menor. Só mostrando pra vocês, gente, a diferença. Ó, esse aqui
primeiro que eu usei. E agora esse outro, que é um de kit da Macrylan, que também é de esfumar, só que é um pouco menor. Vou pegar aí aquele mesmo tom de marrom, e esse eu vou concentrar aqui, ó, mais pra baixo. E como ele é menor, eu consigo colocar ele exatamente aonde que eu quero que ele fique. Então, ele só vai mais pra cima ou mais pra baixo se eu colocar ele mais pra cima ou mais pra baixo. Mas aqui, no caso, eu consigo concentrar, centralizar onde eu quero, entendeu? Então, eu venho aqui, ó, esfumando de um cantinho ao outro, porque eu quero ele um pouco mais pra baixo. E dá pra perceber que eu continuo vendo as duas sombras. Agora, então, eu volto com a primeira sombra, o primeiro pincel. Venho aqui na beirolinha, só pra dar aí essa esfumada. E aí, vamos lá, ó, que eu acredito que dê pra ver bem aí a diferença que eu tô falando. Eu não acabei o olho nem nada disso, tá? Só quero que vocês consigam reparar nesse esfumado, tá? Aqui parece que eu peguei uma sombra só e passei por todo o olho. Pode ser certo? Pode ser certo, não tem problema nenhum você fazer isso. Mas não era minha intenção, não era isso que eu queria. Eu queria o quê? Fazer um degradê, que é o que tá aqui, ó. Você repara, é óbvio que não está marcado, que o lance não é ficar marcado, não é ficar aquele degradê marcado. O degradê tem que ser esfumado, sabe? Mas você tem que reparar que aqui tem uma sombra escura e mais pra cima tem uma sombra mais clara. Se você reparar bem, você vai conseguir reparar isso, mas ao mesmo tempo eles estão esfumados entre um e outro, né? É aquele degradê realmente bem suave. Aqui não, ó, fica uma sombra só. Vocês conseguem reparar aí o que eu tô falando? A diferença que eu tô falando? Então depois que eu reparei isso, que o problema no meu esfumado estava no tamanho do pincel, gente, isso mudou tudo, de verdade. Porque agora, se eu quiser vir com outro tom aqui, até de preto, pra focar mais aqui embaixo, eu consigo pegar um pincel, por exemplo, ainda menor do que esse, ó. Esse aqui é o da Florenza, não, da Glow Me Up E230. Você tá vendo que tem um degradê até do formato do pincel, do tamanho do pincel? Então eu consigo vir com ainda menorzinho, mas também de esfumar, é importante que também seja de esfumar. E consigo vir aqui, ó, bem mais no meu côncavo, pra deixar a sombra ainda mais escura, ou então pra vir com uma outra sombra mais escura. Aqui eu não ia conseguir fazer isso, porque o pincel tava muito grande. O pincel muito grande, ele fica pegando o lugar da outra sombra e fica uma coisa só e não fica aí esse degradê bonito. Então, assim, esse foi um ponto que eu não lembro se eu já comentei sobre isso com vocês. Eu acho que eu já falei, tipo, que eu tô gostando mais de pincéis menores e tal, mas eu acho que eu nunca tinha explicado realmente o motivo e mostrado pra vocês, ó, o motivo. Então, se você tá aí com dificuldades no esfumado, você não tá conseguindo fazer esse degradê bonito, quando você faz o degradê parece que ficou tudo uma sombra só, experimenta usar pincéis de esfumar, só que menores. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês no degradê do esfumado. Enfim, gente, vou acabando o vídeo assim mesmo, ó, porque foram aí as minhas 3 técnicas que mudaram realmente a minha maquiagem. Me conte aqui embaixo se vocês já tinham experimentado essas técnicas, essas formas e formatos, né, de fazer a maquiagem. Se também deu certo pra você, porque como eu falei, não existe certo ou errado. Existe se adequar ou não a essa técnica, né, esse jeito, né, de maquiar. Então me conta aqui embaixo se vocês já experimentaram essas formas e se deu certo também pra você. E se vocês não experimentaram, experimente agora, nesse momento. E depois volta aqui pra me contar se rolou aí pra você também, se deu certo pra você também. Tá bom, meu povo? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado no vídeo. Lembra também de ir lá no canal das outras meninas. Tô curiosa também pra ver quais foram as técnicas que mudaram as maquiagens delas. E é isso, até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!